hoje, Marias Podcast trouxe uma convidada muito especial. Ela é a Caroline Borba, nutricionista. Ela é especialista numa dieta inflamatória e a gente vai entender tudo sobre ela. Tudo bom? Muitos anos de inflamação. Exato. E aí agora, um pouquinho mais amadurecidas, a gente já começa a se preocupar com esse negócio de desinflamar, né? Exatamente. Porque senão é ladeira abaixo. A gente quer entender o que são esses alimentos anti-inflamatórios que você recomenda numa dieta. E por que, né, que você recomenda isso? Legal. Então, primeiro é importante entender que, assim, eu acabei me especializando em entender sobre o organismo, o metabolismo do corpo, como que o corpo funciona. Porque a gente com a idade, ou com o estresse, ou com o estilo de vida, dependendo do estilo de vida, a gente vai ficando com várias pontas soltas dentro do teu corpo. E aí, com o tempo, aquilo vai se acumulando, e aí o corpo começa a inflamar e não desinflama mais, e quanto mais idade, mais os hormônios caem, e a coisa vai virando um balde cheio de confusão ali dentro. Então, quando você trabalha estudando o corpo e vendo todos os sinais e sintomas que aquele corpo está dando, mesmo que baixinho, você começa a ver, puxa, aqui tem um negócio que não está funcionando direito, que mais tarde vai se tornar um problema. Entendi. Como é que eu posso fazer para resolver isso aqui com a alimentação ou com a suplementação? Então, o trabalho, ele é achar essas pontas soltas do organismo. Vamos falar sobre a inflamação. Então, aqui ó, até por sinal eu acabei de cortar meu dedo ontem ou anteontem, a gente vê um corte vermelho. Sim. E a inflamação, ela é essa junção de retenção hídrica com um monte de substâncias anti-inflamatórias que vem resolver o problema do corte. Corte é uma inflamação. O corpo precisa desses processos inflamatórios para resolver esses problemas, sejam esses, sejam aqueles que eu acabei de dizer que acontecem dentro do corpo para serem resolvidos. Chama o sistema imunológico, chama todo mundo para resolver isso. E a pergunta é, será que tem nutriente lá dentro para o sistema imunológico resolver essa inflamação? Entendi. Muitas vezes não. Porque às vezes não basta só comer bem. A gente vai ter que digerir bem aquele alimento, vai ter que absorver bem, ter um bom intestino, vai ter que ter um bom fígado para que o corpo funcione adequadamente. Então, eu gosto de trabalhar com 4 pilares super importantes, que é desintoxicar, desinflamar e nutrir esse corpo. E aí depois a gente repete todo esse processo o tempo todo, porque daí sim eu consigo resolver desde um problema de depressão, ansiedade, sobrepeso, até uma celulite, né? Algo bem básico. Exatamente. Aliás, que é o terror, né? É o terror da vida da mulher, começa aí, né? Eu acho que, assim, com a experiência que eu tenho tido com as alunas e com as pacientes, o que eu mais vejo, assim, na nossa idade, depois de 30, 35 anos de idade, a gente um pouquinho mais, pouca coisa. A gente não precisa falar idade aqui, tá? É a falta de energia. Aí começa a vir um cansaço físico, um cansaço mental, o cabelo que começa a cair. E elas não correlacionam isso, que o estilo de vida que ela tá tendo tá levando a esse corpo mais intoxicado, mais inflamado e mais desnutrido. Entendi. Então a gente tem que correr atrás desses 3 pontos se eu quiser resolver todas aquelas pontinhas soltas que estão dentro do meu corpo. E quais são os alimentos, bebidas que são extremamente nocivos para a saúde? Ou seja, como a gente está falando aqui, anti-inflamatórios não, inflamatórios. Inflamatórios. Então, o que é inflamatório? Falta de água é inflamatório. Bebida alcoólica é muito inflamatório. Estresse e cortisol. Se teve uma época, uns 2, 3 anos atrás, que eu me alimentava bem, eu comia bem, eu fazia atividade física, mas eu tava num pico de estresse tão grande, tão grande, tão grande, que eu desregulei todo o meu corpo. Não absorvia nada. Não absorvia nada, tava toda inflamada, os hormônios desregularam, os nutrientes, né? Porque com o estresse a gente absorve muito nutriente, né? Gasta muito nutriente. Então, o meu corpo ficou intoxicado, inflamado. E teoricamente desnutrido. Eu cheguei até teve que fazer infusão de ferro para repor tudo aquilo. Para você ver como o próprio estresse é um processo inflamatório. Ou seja, entrava esse alimento saudável, mas ele saía
muito rápido, Muito rápido. ou ele não era o suficiente para aquela agressão toda de toda. estresse que estava acontecendo aqui naquele momento. Sim. Agora, imagina nós mulheres, mãe, casada, profissional, né, filho, sucesso, carreira, Dupla, tripla. conhecimento, o tempo todo a gente tá com esses picos de Sim, estresse. sim. E não é à toa, porque hoje as mulheres estão cada vez mais com sintomas de endometriose, miomas, cistos, TPMs, né? Porque agride o feminino dela, né? O corpo dela, né? Na realidade tem uma conexão também entre corpo, mente e alma. Exatamente. E quais são, falando nessa questão, né, bem da saúde feminina da mulher, quais são esses nutrientes que podem ajudar a mulher a passar esses momentos, digamos, com mais leveza, né? A TPM, a menopausa. E claro que a gente quer evitar tudo isso, né? Cisto, adenomiose, endometriose, tudo que termina com ose. Então vamos lá, de novo, mais uma vez. O corpo, ele é dinâmico. Então eu vou ter que primeiro escolher alimentos de origem da terra, vegetal. Alimentos que vieram lá, que as nossas vós consumiam, que eram plantados, alimento da terra, cada vez menos industrializados. Então, primeiro é uma boa escolha de alimentos. Claro. Número 2, uma boa digestão. Aí Simone está estressada, trabalhando e tem gastrite. Vai digerir direito? Não vai. Aí, maravilha, preciso corrigir a gastrite da Simone para que ela comece a digerir adequadamente os alimentos. Aí, esse alimento chegou lá no intestino mal digerido, porque ela estava com uma gastrite, não tinha muito ácido clorídrico ali, não tinha enzimas suficientes. Chega um monte de comida mal digerida no intestino. Vai absorver o nutriente? Não vai absorver. Não vai. Vai acontecer o quê? Vai inflamar o intestino. Aí, quando inflama a parede do intestino, a gente tem essa dificuldade de absorver os nutrientes. E olha, mais uma vez, o corpo sendo inflamado. Então, quando você me pergunta assim, esse alimento ou aquele alimento ou outro alimento, é um detalhe de todo um corpo que tem que vir funcionando adequadamente a mastigação. Quantas pessoas, né, estão correndo lá no trabalho, estão almoçando em cima da mesa, não mastigam adequadamente. Como é que esse alimento vai se transformar num nutriente lá para a tua célula trabalhar? Né? Então, quando a gente fala de inflamatório ou anti-inflamatório, é o ajuste de todo esse sistema muito mais do que eu pensar só no alimento. Que é como eu estava te relatando agora. Eu posso estar comendo bem, só que tô com uma gastrite nervosa, ou tô com o intestino cheio de gases. Sabe aquela mulher que acorda de manhã, tá com a barriga bem murchinha, vai chegando no final da tarde, ela tá parecendo estufada, grávida? Ela não tá digerindo adequadamente, ela não tá absorvendo. Vai faltar nutriente pro fígado. Claro. Aí no fígado, o fígado é um órgão muito importante para a parte do estrogênio. E o intestino também. Então, agora vamos pensar nessa mulher. Tô sempre trazendo aqui para a prática para a gente lembrar das nossas amigas. Estressadas, bebendo, estão detonando o fígado, não tem intestino, porque esse álcool chega lá no intestino, inflama o intestino todo. Não tem nutriente, porque tá correndo, não come direito. Aí, maravilha. Aí, esse estrogênio, ele sai dos ovários, passeia pelo corpo, faz a sua função nos ossos, no cérebro, em tudo que ele tem que fazer. Aí ele passa pelo fígado e o fígado tem que quebrar adequadamente esse estrogênio, jogar ele de novo pro intestino. No intestino ele se junta com um monte de bactérias que tem que metabolizar de novo o estrogênio para ser jogado fora. Olha quantos passinhos precisam estar acontecendo adequadamente, mas essa mulher, o fígado dela tá ocupado porque ela encheu a lata no final de semana. Toma todas. Toma todas. Não tem nutriente suficiente. Então esse estrogênio, ele começa a ser mal transformado. Hiperpoderoso, hipermutante. Super estrogênio. Super estrogênio. A mulher vai ficando hiperestrogenizada. Então ela tem o estrogênio dos ovários, mais esse que era para ser jogado para o intestino, mas não foi, porque não tinha nutriente o suficiente para fazer aquela reação para eliminar ele. E aí vai dando cisto, vai dando endometriose, vai dando uma série, mulheres na TPM, com a mama muito dolorida. Isso tudo é um corpo com muito estrogênio. E aí é importante as mulheres começarem a olhar para isso, para esses sinais e sintomas com, peraí, eu acho que o meu corpo não está funcionando direito, ou o meu corpo está inflamado.
Sim. Quais seriam esses sintomas? Eu tô ficando muito inchada, na TPM eu tenho muita dor, a minha mama tá dolorida, o meu humor fica totalmente alterado. Ou seja, o corpo fala o tempo inteiro. O tempo todo, sim. O tempo todo ele tá falando. Seja os gases, que de repente você sente gases o dia inteiro. Seja na tua TPM que é insuportável. Uma dor de cabeça, uma enxaqueca que não passa, uma dermatite de pele. Tudo é o corpo se comunicando. E aí, o que eu vou comer? Você não é só o que vai comer. É como você vai dormir. Você tá dormindo bem? Você tá indo deitar às 10 horas da noite? Você tá indo meia-noite? Isso é importante. A gente quer saber qual é a influência do sono, do estresse, você já falou bastante, quão importante é do sono na saúde dessa mulher. Maravilhoso, da mulher e do homem, né? Porque a gente gosta de falar bastante aqui, é mais para as Marias, mas a gente tem que lembrar que as Marias têm os Joãos em casa, né? E elas têm que cuidar do João, porque se a Maria se cuida e o João não, esse casamento não vai funcionar ali na frente. E a mulher, geralmente a mulher é que faz esse papel de cuidar do marido também, né? Sim, Então a qualidade do sono para ambos, ela vem como um regulador de relógio. Tá? A gente tem um relógio interno e a gente tem um relógio externo, que é o sol. Então o relógio externo regula o meu relógio central. Já viu aquela casa que tem um relógio lá na frente, um relógio central, e daí ele espalha a eletricidade para o resto da luz? Então a gente tem os relógios internos e os relógios periféricos. Sim. Então luz do sol regula esse relógio central e esse relógio central regula esses relógios periféricos. Sim. Isso quer dizer o quê? Se eu tô de noite, o sol foi embora, 6 horas da tarde, e eu começo com tela de celular, tela de computador, tela não sei o quê, De televisão. Eu comecei a desregular esse relógio interno e, portanto, eu vou desregular esses relógios periféricos. Isso quer dizer que eu vou começar a ter mais fome no horário que eu não tenho que ter. Eu começo a ficar, no horário que eu tinha que estar desintoxicando, eu não estou desintoxicando. Né? O horário da noite é o momento que o corpo vem fazendo uma limpeza no cérebro, uma limpeza das células cancerígenas. Agora, se a pessoa não entra em sono profundo, não entra em sono REM, porque tá com a tela, porque tá com barulho, porque a temperatura do corpo tá muito alta, porque ela passou um nervoso muito grande de dia e ela não consegue ter uma boa qualidade do sono, é como se todo o pessoal da noite não conseguisse fazer o seu trabalho direito. O que vai acontecer no dia seguinte? Você acorda toda baleada, toda cansada. Claro. Aí o que você vai fazer? Café. E esse monte de café vai piorar ainda mais a qualidade do sono dela à noite. Sim. Então, assim, quando Deus fez o sol e a lua 12 horas disso e 12 horas daquilo, era exatamente porque existe uma importância para as 12 horas de sol, do corpo está fazendo a sua função, porque ele está recebendo luz, e existe um momento que ele não está mais recebendo tanta claridade, que outros mecanismos entram em ação. E se a gente não está com esse relógio bem reguladinho, começam as pontas soltas que a gente falou no começo do podcast, né? Entendi. As pontas soltas. Ah, mas eu não entendo esses dias. A minha irmã chegou para mim e falou, meu Deus, mas eu preciso de alguma coisa para retenção do corpo. Falei, não, porque você tem que ver seus hormônios, você tem que ver isso. Não, você não entendeu. Eu quero um negócio só para reduzir a retenção do corpo. Eu falei, não, você não entendeu. Essa retenção, ela é de várias pontas soltas aí. E a gente vai ter que visitar todas elas, porque às vezes são pequenos detalhes. Às vezes é a falta de água. Às vezes não está entrando em sono profundo. Às vezes não está indo no banheiro, eliminando as fezes. E às vezes são coisas tão simples, mas tão importantes, que de tão simples a gente não é possível que eu tô morta, cansada, exaurida, não consigo pensar no meu trabalho, porque eu não tô tomando água. E a gente esquece que o cérebro 90% dele é feito de água. De água. Que o filão, né? As pessoas têm muita dificuldade de tomar água, né? Eu tenho que confessar que eu mesma, eu tenho essa dificuldade, mas exatamente porque é uma dificuldade, eu boto o meu inimigo, nas mentorias eu falo para as meninas, coloca o teu inimigo na tua frente para o tempo todo você estar lembrando que aquilo precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa ser regulado. Porque senão... testar.
Exatamente, pra você ficar lá, água. Eu já testei de tudo, já testei água de garrafa de 2 litros, eu já testei de garrafa de meio litro, que vai de plástico, tirar de vidro. Não é mais o celular pendurado, é a garrafa. É a garrafa. Agora eu tô com uma ótima, inclusive já deixo a dica pra todas as Marias aqui, já vou antecipar uma dica boa. Copão de vidro, 500 ml com canudo. Porque daí você não tem o trabalho nem de rosquear. Eu juro por Deus. Não tem procrastinação, não tá? Não tem. Você só pega ali do gatinho e faz e ó, juro. Melhorou muito a minha hidratação. Muito boa. E com relação à suplementação, você está falando bastante da alimentação, suplementação é importante, é para todo mundo ou não? Depende. Sim, eu gosto de falar de suplementação de acordo com os sinais e sintomas. Então assim, eu preciso de suplemento? Depende. Você tem sinais e sintomas que necessitem de um determinado suplemento? É uma orientação. Agora, a gente, depois dos 35, a gente começa a envelhecer naturalmente. Então o teu processo de detox, ele é naturalmente mais lento. A gente naturalmente vai ficando pré-diabética. Porque o corpo ele vai baixando o funcionamento dele. Entendi. Então, e ainda mais com o nosso estilo de vida, que corre pra lá, corre pra cá, é natural que a gente, a partir de uma determinada idade, os suplementos, eles acabem quase sendo que necessários. Fundamentais. Meio que não tem pra onde correr. Tá? Então, por exemplo, eu utilizo a proteína do colágeno porque eu tenho um intestino muito sensível. Eu sou essa pessoa que, se eu bobear, eu encho de gases. Então, eu sei que uma proteína do leite, de whey, ela me causa fermentação. Entendi. A proteína do colágeno, ela já vai servir ali como fonte de aminoácidos e ela tem uma digestibilidade muito boa, joia. Então isso eu tomo todo dia. E eu recomendo para todo mundo, para criança, para adolescente, para o idoso. Não tem contraindicação? Não tem. É um pedaço. Tem que pensar nas proteínas de suplemento como se fosse um pedaço de bife em pó. E às vezes ela tem sabor chocolate. Ai, que ótimo. Adoro. Então, você tem essa versatilidade de trazer para um trabalho e você tem um aporte de aminoácidos. Mas é uma proteína para a pele. Não é para a pele. É uma fonte de aminoácidos. Que vai para o intestino, vai para o sistema imunológico, vai para o cérebro, vai para o processo de detox, vai para onde você precisar. Outro super importante para todo mundo, ômega 3. Porque o ômega 3 a gente não tem na alimentação. Tem que suplementar. Porque não é um peixe, não? O peixinho, se fosse lá do Ártico, lá do nórdico, se fosse aquele peixinho nórdico, como a gente nem sabe de onde ele vem. Como a gente, ele vem ali do Chile, ali da raça laranja. Não, a gente tem uns salmões de boa qualidade, mas a maioria do que a gente tem aí nos restaurantes e tudo mais que a gente compra no mercado é um peixe salmonado. Então não vai ter nunca a quantidade de ômega 3 que a gente precisa. Entende? Bom, fora isso, a gente tem que fazer o detox, é isso, né? De 21 dias, a jornada, para entender. Porque é complexo tudo isso, né? É muito. As meninas, tivemos uma aula ontem de encerramento e as meninas disseram, elas ficam tão apaixonadas que o marido fala assim, tem certeza que você não quer fazer uma faculdade de nutrição? E daí ela, não, pra quê? Eu faço o curso da Carol e já tá tudo, eu já aprendi tudo, resumido em 21 dias. Então, é importante esse processo de aprendizado, sim, porque hoje a gente tem uma medicina que ela tá dividida em dois momentos, né? A medicina e a nutrição funcional e integrativa, em que ela olha o teu corpo como um todo. Então, se você chega com um sintoma de depressão e o médico, o profissional, ele te olha como um todo, ele vai olhar como é que tá o teu intestino, ele vai olhar e a gente ainda tem o velho modelo de medicina e de nutrição, que ele, você tá com dor aqui, toma esse remédio. Toma aspirina que passa. Você tá ótima, você tá lá cheia de sintomas, aí tá ótima, minha filha, volta pra casa. Troca. Então, se você não tiver o conhecimento sobre o funcionamento do teu corpo, você vai se deparar com um médico desse, você vai acabar terceirizando pra ele e ele não vai te fornecer aquilo que você precisa. Então, eu gosto de falar para elas o seguinte, aprender como o seu corpo funciona te dá um nível de conhecimento para você conversar com o médico, para entender se ele é um profissional que é bom para te atender ou se você vai ter que procurar outro, porque nessas
a gente pode perder um tempo valioso para cura de algo que estava ali dando sinal e a gente não soube. Então, a mentoria do 21 dias de detox, ele vem com esse aprendizado. E outra coisa que eu gosto de dizer para elas, não me pergunta se você vai comer chuchu ou abobrinha, não tenho a menor ideia, como que você quiser o que tiver dentro da sua geladeira. O que eu vou fazer é te ensinar os princípios. Teve essa é importante falar, que eu acho que vale para todas as áreas. Fizeram uma entrevista uma vez com o Elon Musk e o repórter perguntou, sabemos que você é muito inteligente, mas sabemos também que você não fez diversas faculdades, né, para justificar todo o seu conhecimento. Então, explica como é que você entende tanto de tudo. E ele respondeu, eu me preocupo em entender sobre os princípios. Eu não entendo sobre os detalhes, eu entendo sobre os princípios, sobre a base de determinado assunto. Então, lá na mentoria do detox, eu ensino para elas sobre os princípios do funcionamento do corpo. O corpo funciona assim. Se você decidir que você quer tomar álcool, você vai decidir sabendo o que está acontecendo lá dentro. Você vai abrir a tua geladeira e você vai escolher sabendo que esse ou esse alimento vai te inflamar ou não vai te inflamar. É entender a causa e aí resolver a causa, não o sintoma. Exatamente, entendi. Mas para isso você precisa entender dos princípios. E isso vale ouro, porque você passa a ter autonomia e você pode escolher. Acabou aquela era do vai na nutricionista, pega esse papel aqui, 3 opções de café da manhã, almoço e jantar. Saiu daquela ali, a pessoa não sabe pensar, ela não sabe raciocinar, né? Então esse modelo, ele não serve mais pra gente. A gente tá numa época em que a nova nutrição, a nova medicina, ela já está nos dias de hoje, a gente já consegue diagnosticar o corpo com pequenos sinais e sintomas e está acessível a todo mundo. A todo mundo. Bom, depois de tanta informação, eu quero saber se ainda tem alguma dica valiosa para você dar para nossas Marias que estão aqui nos assistindo. Eu acho que a informação mais importante e dica que eu posso dar para elas é: busquem entendimento sobre o funcionamento do seu corpo em algo que tenha começo, meio e fim, em algo que tenha a teoria e a prática ao mesmo tempo, porque dessa forma vocês jamais vão esquecer. Às vezes as informações na internet, elas vêm e vão, mas é porque a gente não coloca em prática, a gente não tira as dúvidas, a gente não tá ali imersa naquele negócio. Então, quanto mais a gente tiver com a teoria, a prática, exercitando e ensinando aquilo, ele passa a ser um conhecimento que você não esquece mais. Muito bem. Foi uma honra compartilhar tanta sabedoria aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Si. E próximos assuntos a gente volta para conversar mais sobre nutrição, para as Marias aprenderem a se cuidar cada vez mais e cuidarem das suas famílias também, né? Isso é muito importante, porque a mulher, ela tem esse dom de acolher, de nutrir, não é? Inclusive, a gente vai falar disso essa semana ainda, que legal. Porque o próprio nome já traz essa informação. Isso é muito importante. Não vou perder. Então, em breve, mais Caroline Borba aqui para vocês. Beijo, Chi. Beijos, Marias. Beijo.